Nobre membros da mesa, senhores vereadores, doutor e técnica assistência, senhores e senhoras presentes, boa noite. Quero nesta oportunidade externar os votos de agradecimento a todos os presentes nesta sessão. A Câmara Municipal de Guariba está reunida nesta data para a realização da 41ª sessão ordinária de sua 16ª legislatura. Peço ao primeiro secretário, professor Anselmo Antônio Pereira, que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor Alex Ricardo Mazalskiene, Juninho Leite do DEM. Presente. Anselmo Antônio Pereira, professor Anselmo, presente. Senhor Janir Aurélio da Silva, Jânio da São Carlos. Senhor Paulo Dionísio de Sá, Paulo de Sá. Presente. Senhor José Ferreira de Souza, Zé Carioca. Presente. Senhor Lourivaldo Viana de Souza, Lourivaldo Gêmeos. Presente. Senhora Márcia Regina Escalon Alves, Márcia do Branco. Presente. Senhor Marcos Henrique Oste. Aqui. Senhor Pedro Carlos Garcia Dias, Dr. Pedro. Havendo quórum regimental, com as graças de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guariba. Faremos um momento de reflexão, solicitando que se proceda à leitura de um trecho bíblico. Para tal, convido o nobre vereador, professor Anselmo Antônio Pereira, do PTB. Em seguida, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Segundo o Evangelho de Mateus, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou eu, que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne... Porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estas são palavras de salvação. Nas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas
sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza derradora. Entre outras vidas tu trazes a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, porque a terra mais varrida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça cava forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte derramorada. Entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Passamos à primeira parte dos trabalhos desta sessão, a leitura do expediente do dia nos termos do artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Passamos à leitura e à votação da ata da sessão anterior, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, por uma questão de ordem, gostaria de pedir que a ata da sessão anterior... Dispensa da leitura. Não entendi, perdão? Isso. Fosse feita a dispensa da leitura, porque todos já têm conhecimento, né, e também é sabido por toda a população. Vereadora Márcia Regina Escalão Alves, pede a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. O pedido da nova vereadora está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. O pedido da nova vereadora foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Portanto, a ata da sessão anterior está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas até do chefe do Executivo Municipal. Nobre presidente, mais uma vez, solicito ao senhor que consulte os nobres pares para que possa ser dispensada a leitura das correspondências recebidas de diversos, porque todos têm conhecimento e todos recebem cópia nos seus respectivos gabinetes. O pedido da nobre vereadora Márcia Regina Escalão Alves, do PSD, está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. Portanto, as correspondências recebidas do chefe do Executivo estão à disposição dos senhores vereadores em seus respectivos gabinetes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Indicação número 64 de 2015. Indica à mesa diretora que providências sejam tomadas pela Secretaria da Casa, no sentido de que, assim que houver disponibilidade, seja denominada via o espaço público com o nome de Paulo Roberto Roca, vereador Dr. Pedro. Indicação número 65 de 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas perante o DR, objetivando a implantação de placas de sinalização de destino na rotatória de acesso à Fazenda Santa Cruz. Vereadores
Lorivaldo Viana de Souza Lorivaldo Gêmeos, Jânio da São Carlos, Professor Anselmo, Marcos Henrique Oste, Zé Carioca. Indicação número 66 de 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de desentupir e efetuar limpeza da boca de lobo localizada na rua Castelo Branco, esquina com a Avenida João Frederico Cristóforo, no Jardim Gaivotas. Vereadores Zé Carioca, Jânio da São Carlos, Marcos Henrique Oste. Indicação número 67, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo Demutran, objetivando retirar o redutor de velocidade lombada existente de frente à garagem do número 400 da Avenida Princesa Isabel. Vereadores Zé Carioca, Jânio da São Carlos, Marquinhos Oste. Indicação número 68, 2015. Reitera a indicação ao chefe do Executivo Municipal solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar o recapeamento da rua José Caprusso. Vereadores Zé Carioca, Jânio da São Carlos, Marquinhos Oste. Indicação número 69, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura tome providências perante a CDHU no sentido de agilizar a cobertura das últimas casas localizadas no conjunto habitacional daquela companhia. Vereadores Zé Carioca, Jânio da São Carlos, Marquinhos Oste. Indicação número 70, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar serviço de tapa-buraco na rua José Correia Leite, esquina com a Avenida Henrique Carletti. Márcia do Branco. Vereadora Márcia do Branco. Indicação número 71, 2015. Reitera a indicação ao chefe do Executivo Municipal solicitando que envie a esta casa projeto de lei visando obter autorização legislativa para alterar a jornada de trabalho dos cargos de vigilante epidemiológico, vigilante sanitário e agente comunitário de saúde para 30 horas semanais. Indica ainda que esse benefício seja estendido a todos os servidores lotados na área da saúde indistintamente. Vereadores Márcia do Branco, Marquinhos Oste. Indicação número 72, 2015, indica ao chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder ao conserto da pista de skate do Centro de Lazer dos Trabalhadores, vereador Eduardo Atique. Vereadores Professor Anselmo, Jânio da São Carlos, Lorivaldo Gêmeos, Marquinhos Oste, Zé Carioca. Indicação número 73, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que o Demutran realize estudos e levantamento de custos para a reestruturação de todos os semáforos da cidade, substituindo-os pelos chamados semáforos inteligentes, os que têm marcação de tempo para a mudança do sinal. Vereador Juninho Leite. Indicação número 74, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura, objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na esquina Rua Ângelo Scaion com a Avenida Fernando Gonçalves Martins. Vereador Juninho Leite. Indicação número 75, 2015. Indica ao chefe do Executivo Municipal que estudos sejam elaborados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a reestruturação do campo do Centro de Lazer Municipal José Deodato, localizado na Vila Roca para receber campeonatos estaduais e municipais de futebol, sabendo que as instalações estão prontas, faltando apenas poucos investimentos para realizar as melhorias necessárias. Vereador Juninho Leite, do DEM. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas pelos senhores vereadores também. Requerimento número 22 de 2015. Requer ao chefe do Executivo Municipal que o setor competente da Prefeitura informe a esta casa para conhecimento dos senhores vereadores se há algum estudo para verificar se existe ou não
condições insalubres para servidoras que desempenham as funções de cozinheira nas creches e escolas municipais. Vereadores: professor Anselmo, Jânio da São Carlos, Lorivaldo Gêmeos, Marquinhos Oste e Zé Carioca. Requerimento número 21/2015. Requer ao chefe do Executivo Municipal que os setores competentes da Prefeitura enviem a esta Casa os seguintes documentos referentes à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, relativos ao período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data. Relação dos veículos utilizados por aquele setor, bem como a planilha de gastos com combustível, relação de funcionários e cópia da folha de pagamento, cópia das notas fiscais de serviços prestados por terceiros, cópia das notas fiscais de produtos e materiais adquiridos, bem como a discriminação de onde foram utilizados, relatório da situação do aterro sanitário. Vereadores: Jânio da São Carlos, professor Anselmo, Lorivaldo Gêmeos, Marquinhos Oste, Zé Carioca. Moção número 43/2015. Moção de aplausos e congratulações ao cabo PM Carlos Henrique Brunetti por exercer seu trabalho com autoridade e determinação dentro do ambiente escolar. Sua presença é fundamental para a boa ordem em todos os ambientes, mostrando ser um digno representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vereadores: professor Anselmo, Jânio da São Carlos, Lorivaldo Gêmeos, Marquinhos Oste, Zé Carioca. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo Municipal para suas providências. Terminada a leitura do expediente, dando seguimento aos trabalhos, passaremos à discussão e votação das matérias, obedecendo à ordem contida no artigo 121 do Regimento Interno da Casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões com relação ao projeto de lei número 10/2015, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Redação e Justiça, favorável, tendo como presidente Jânio da São Carlos, relator Juninho Leite e membro professor Anselmo. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Dr. Pedro Carlos, relatora Márcia do Branco, membro Zé Carioca. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, professor Anselmo. Relator, Dr. Pedro. Membro, Paulo de Sá. Parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Presidente, Lorivaldo Gêmeos. Relatora, Márcia do Branco. Membro, Zé Carioca. Os pareceres das comissões permanentes com relação ao projeto de lei número 10/2005 está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. Os pareceres das comissões permanentes com relação ao projeto número 10/2015 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 11/2015. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Parecer da Comissão de Redação e Justiça. Senhores vereadores, só para relembrar, o projeto número 11 dispõe sobre a alteração do emprego público
que especifica no quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Guariba e da outras providências. Só um segundo, por favor. Sim. A troca na referência salarial dos coordenadores pedagógicos do município de Guariba. Parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável. Presidente, Jânio da São Carlos. Relator, Juninho Leite. Membro, professor Anselmo. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável, presidente, Dr. Pedro. Relatora, Márcia do Branco. Membro, Zé Carioca. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, professor Anselmo. Relator, Dr. Pedro. Membro, Paulo de Sá. Parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Presidente, Lourivaldo Gêmeos. Relatora, Márcia do Branco. Membro, Zé Carioca. Os pareceres das comissões permanentes com relação ao projeto de lei número 11/2015, que dispõe sobre a alteração do emprego público, que especifica no quadro geral de pessoal da Prefeitura do município de Guariba e da outras providências, está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permanecer sentado e os contrários que se levantem. Os pareceres das comissões com relação ao projeto de lei número 11/2015 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Passamos agora à votação das moções e dos requerimentos. Peço, senhores vereadores, para que nós possamos votar em bloco os requerimentos e as moções. São dois requerimentos, o requerimento 22/2015, 21/2015 e 22/2015, e a moção número 43/2015. As moções e os requerimentos estão em discussão. Estão em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. As moções e os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo para ser lido e discutido no expediente, a sessão fica suspensa por um intervalo de 15 minutos, logo após retornaremos para a ordem do dia. Senhor presidente, como não tem nenhum projeto muito polêmico, solicito que consulte o plenário no sentido de a gente dar continuidade aos trabalhos. Dr. Pedro Carlos, pedido do vereador Dr. Pedro Carlos, do PV, está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. O pedido do nobre vereador foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Peço aos nobres vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra na fase das explicações pessoal. Retornando aos trabalhos, havendo quórum regimental de presença, passamos à segunda parte desta sessão, a ordem do dia, onde serão discutidas e votadas matérias previamente organizadas em pauta. Faço comunicar a todos os nobres vereadores que na pauta da ordem do dia desta sessão constam as matérias contidas em relação passadas às mãos de cada um dos senhores. Essas matérias já contam com os pareceres das comissões aprovados. Nesse momento está em discussão o projeto de lei número 10/2015, que autoriza a criação de créditos adicionais ao orçamento geral do município no valor de R$ 2.915.020, visando o atendimento de despesas correntes. Projeto esse que já está incluso os pareceres aprovados das comissões permanentes. O presente projeto está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. O projeto número 10/2015 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto número 11/2015, que dispõe sobre a alteração do emprego público, que especifica no quadro geral de pessoal da Prefeitura do município de Guariba e da outras providências, já inclusos os pareceres das comissões permanentes aprovados, está em discussão. Está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem.
O presente projeto número 11/2015 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei número 12/2015, que altera a Lei Municipal 2.579, de 14 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Guariba, o plano de carreira e remuneração dos seus servidores, de autoria da mesa diretora, já inclusos os pareceres aprovados das comissões permanentes e já aprovado em primeira votação, está nesse momento em segunda votação. O projeto está em discussão em segunda votação. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Pedro Carlos Garcia Dias, do PV. Na sessão passada, eu solicitei um vista do projeto, mas já tinha havido o parecer das comissões anteriormente. E como havia essa segunda votação, achei que também poderia aqui ser discutido novamente. E eu conversando com o jurídico da Câmara, e constatei que o erro foi, no passado, o cargo de diretor-geral ter passado como cargo concursado, de concurso. Eu até aleguei aqui que o ideal seria um cargo de confiança, porque daí o cargo de confiança se tira o funcionário de carreira da Câmara para passar para o cargo seguinte. E os dois funcionários que teriam essa capacidade não puderam ser mudados de função por problemas pessoais, financeiros, etc. e tal. Então, frente a isso, eu continuo com a posição da sessão anterior favorável ao projeto. Muito obrigado. O presente projeto continua em discussão. Senhor presidente, na sessão passada, eu, impossibilitada de vir à sessão, eu solicitei que fosse ou pedido vistas, ou colocado para leitura, ou retirado o projeto ou colocado somente para leitura. E, infelizmente, não foi acatado meu pedido, os nobres pares acharam melhor colocar na primeira votação, e anteriormente, o ano passado, foi conversado, né, de se mexer nessa situação de cargos, visto que o Tribunal de Contas já apontou nas contas do nobre vereador, do nobre presidente aqui agora, não me recordo se anteriormente em outras contas de outros presidentes, inclusive na minha, eu creio também que será apontada, há o excesso de cargos comissionados, porque a gente tem uma porcentagem, o Anselmo até pediu isso para a prefeitura, né, a questão de cargos comissionados em relação a cargos de carreira. E, na época, foi pedido para tirar, porque não existia possibilidade, e pelas razões lá foi tirado. E eu só queria discutir. Existiu, assim, talvez como que eu posso colocar? Um ato impensado, talvez, mas a minha opinião é aquela, eu deveria, como disse os vereadores, ter chamado os vereadores e exposto a minha indignação. No momento, a minha indignação, assim, porque a gente sempre foi uma casa muito democrática e o pedido de um vereador era acatado pelos outros, porque a gente quer o bem de toda a cidade. Tanto é que, em várias discussões, alguns vereadores têm alguma posição ao contrário e os outros acabam, às vezes, pedindo vista para rediscutir. E eu não consegui eu não consegui que os vereadores entendessem a minha solicitação. Então, vai ser criado mais 2 cargos de vigia, e é importante dizer que, quando eu entrei aqui, quando presidente da Câmara, em outro mandato também que eu fui vereadora, ficaram os vigias, o vigia picava o cartão e saía, e ele foi afastado
ficava como motorista e ficava sem o vigia. Então, essa questão, o que eu queria entender, por que essa agilidade de se votar rapidamente, por que não poderia tirar ou pedir vista do projeto, ou colocar só para leitura, para que a gente pudesse discutir depois, naquele dia que eu não estava bem de saúde, porque eu não faltei por outro motivo, foi por conta disso. Algumas vezes eu cheguei à Câmara e o motorista estava com o carro na casa dele, e eu falei, isso não pode, porque se existe um roubo na casa tua, ou se pega fogo, alguma coisa, a culpa será de quem? Minha como presidente, ou sua como motorista? Ele falou, porque não tem, eu chego lá cedinho para pegar o carro, não tem guarda. Eu falei, mas os guardas não ficam não, tal. Enfim, aí foi colocado câmeras para auxiliar os guardas, foi colocado, como que chama o bastão para se passar, que depois foi danificado, tem até o laudo que foi danificado propositalmente, o bastão, porque tem que passar, eu não me recordo agora de quanto em quantas horas, de uma em uma, né, Wagner? É de 50 em 50, né? Eu não me recordo. Enfim, e na ocasião, o projeto não podia, e tem essa questão que, na verdade, teria que se tirar cargo comissionado, porque o Tribunal de Contas diz que existe mais cargo em comissão do que cargo efetivo. Então, assim, eu falei, olha, está criando 2 cargos de vigia, sendo que, na época, picava o cartão, inclusive tem funcionários da prefeitura que chegaram aqui, os vigias até receberam advertência, está aí para os vereadores, para a população ver, que os vigias, tanto o que tinha que estar no local não estava, e o que tinha que chegar ainda não havia chegado, então a Câmara estava sozinha. Então eu queria só entender essa questão. O porquê da urgência, o porquê que se resolveu, que se criou, que se não podia, porque um ex-vereador aqui, que inclusive é da oposição, falou que em outra ocasião pôde-se mudar a referência salarial, né, para não prejudicar de uma funcionária que é muito competente aqui na casa, e que eu creio que todos queriam também favorecer essa funcionária. Então, assim, era uma discussão saudável que eu gostaria de ter. Num momento talvez de fraqueza, eu fiquei muito triste, porque em todas as reuniões, enquanto eu era presidente, que eles solicitavam, eu retirava o projeto, e muitas vezes, deve ter gravado na mídia, eu pedindo desculpa à população por conta disso, eu fiquei muito indignada. Então, por esse motivo, eu sou contra o projeto. Eu voto contra o projeto, por esse motivo, porque eu acho que um projeto de criação de cargos, até o Anselmo indagou, quando surgiu o cargo, que foi feito o concurso de motorista e de limpeza, né, de telefonista e de mais o escriturário, porque havia necessidade realmente, porque não existiam esses profissionais. Então, assim, eu só gostaria de que me esclarecesse por que da urgência e por que agora pôde. Então, por isso, eu sou contra esse projeto. Só queria lembrar a nobre vereadora que realmente o único cargo que foi criado, foi para concurso no seu mandato, que não tinha, era o cargo de motorista, que nós tínhamos um motorista que faleceu. Nós já tínhamos escriturário, Vossa Excelência precisou de mais um, fez o concurso, de servente, Vossa Excelência fez mais um, todos os vereadores entenderam e realmente foi feito o concurso, e de telefonista tinha um, por força de lei, precisava contratar mais um, né? Mas porque o que acontece? Um momentinho, nobre vereador. Da forma que nós estávamos trabalhando os 4 anos anteriores, estava dentro da ordem legal do trabalhista, porque os nossos funcionários são CLT, então a telefonista trabalhava 6 horas e recebia 2 horas extra todos os dias pelo seu trabalho. E com relação ao que Vossa Excelência falou, eu queria até pedir para a assessoria jurídica, assim que puder, pegue aquele projeto que foi encaminhado, né, o projeto que foi retirado depois, que foi a criação,
transformação do cargo de diretor para secretário, né, para a nobre vereadora ter conhecimento do que realmente aconteceu. Com relação aos guardas, né, que a nobre vereadora disse ali, quero também dizer para vocês que nós temos 5 guardas, são 5 vigias, para fazer 4 horários, 6 horas cada um, e cobrir folga, férias, atestado médico, 5 guardas. Então, realmente, nós abrimos 2 vagas de guarda. Isso não significa que nós vamos contratar mais 2 guardas. Fica impossível, tá? 4 horários de guarda, dividir o dia por 4, nós temos 5 guardas para fazer isso tudo. É no mínimo, né? São 4 guardas. São 4 guardas para fazer 4 horários. E aí eu pergunto para vocês, folga, no horário de folga, quem fica no lugar do guarda? Ninguém? No lugar de férias, quando pega as férias, quem fica? Ninguém? Mas a Câmara fica sozinha. A Câmara tem ficado sozinha, sim, principalmente das 6 da manhã até as 6 da tarde, que quando nós não temos o guarda, nós ficamos sem. Por quê? Porque realmente o pessoal está aqui, a Câmara tem câmeras, gente, né, tem câmeras, tudo. Hoje fica impossível, com 4 guardas, a gente fazer 4 horários, dando folga, que é o direito deles, e não podemos exceder a hora extra, tá? Então, quer dizer, são 6 horas, né? Então, essa é uma das justificativas do guarda. Também a justificativa, que nem era para estar dando essa justificativa, mas em consideração à nobre vereadora, né? Com relação ao cargo de serviços gerais, a Câmara, ela não tem serviços gerais. O que seriam os serviços gerais? Nós pagamos para um jardineiro vir aqui fazer a parte da jardinagem. Custa entre 400 e 500 reais cada vez que ele vem aqui. Tá. Só que uma lâmpada que eu tenho que trocar, ou eu pego e peço para um vigia vir trocar, ou eu peço para o guarda, para o motorista vir trocar, ou eu tenho que pagar para trocar. Uma torneira que espana, tem que pagar para alguém vir arrumar. Um encanamento que entope, eu tenho que chamar alguém que vem aqui e faça o serviço. A partir do momento que a Câmara tenha uns serviços gerais aqui, ele vai ter tempo suficiente para cuidar da jardinagem, para trocar uma lâmpada, para fazer vários serviços, que isso aí vai trazer economia para nós. Esse foi o intuito de criar esse cargo de serviços gerais, no qual nós não tínhamos no nosso quadro de pessoal. Com relação aos cargos de comissão, nós tínhamos somente 3 cargos de comissão, até meados de 2011, tá? Onde todas as câmaras municipais tinham um assessor parlamentar para cada vereador. E eu, como presidente da Câmara em 2011, eu puxei para minha responsabilidade o ônus de criar, porque eu acho que o vereador sozinho na Câmara Municipal, a cidade está crescendo muito, fica difícil ele trabalhar sozinho, ele tem que ter alguém para auxiliar ele, e aí eu criei, na época, os 9 assessores, um para cada vereador. Nas contas de 2012, nós tivemos uma ressalva, sim, que nós havíamos criado 9 vagas de assessores parlamentares. Sim, fizemos uma defesa, justificando que em todas as cidades da região, no porte igual Guariba ou menor que Guariba, todos tinham já, há muito mais tempo, um assessor parlamentar. E aí tivemos as nossas contas aprovadas e essa ressalva, ela parou de surgir. Por quê? Nós estamos hoje com 9 assessores parlamentares, 2 assessores legislativos e 1 assessor de comunicação. São os cargos que nós temos na Câmara de comissão. Os assessores parlamentares, cada vereador tem um no seu respectivo gabinete, que acompanha o vereador dioturnamente em suas atividades, em seu trabalho. Tá? Todos os nossos assessores cumprem os seus devidos horários, pode ter certeza disso. E em todas as câmaras da região, todos os cargos de diretor-geral da Câmara é como se fosse o secretário municipal do prefeito, que o prefeito tem na sua confiança quando ele é o prefeito.
Então, essas são as justificativas, só estou passando isso para a vereadora, a título só de esclarecimento, né? Depois, com relação ao que ela disse, da mudança da referência salarial, está aqui o parecer da Procuradoria-Geral da Câmara, né? Eu queria até que passasse uma cópia para ela, para que ela pudesse também ver o que foi que aconteceu naquela oportunidade, naquele momento, tá? Então essa é a justificativa minha como presidente atual, como presidente que criei os cargos de assessor parlamentar de todos os vereadores. Então eu estou passando para Vossa Excelência. Concordo, agradeço até. Era justamente essa discussão que eu gostaria de ter. Então, assim, se criou-se uma situação, não sei porquê, né, de uma situação que não existia necessidade. Essa questão de cargo de escriturário foi solicitado porque o Zé, porque só tem o Zé, que tem problema de joelho, é uma vida para ele trabalhar, mas ele quer continuar trabalhando. Então, colocou-se um menino para ajudar. Ele, que inclusive, Vossa Senhoria falou, não, isso acho que... Porque sempre eu lhe perguntava, porque já foi várias vezes presidente, então, assim, mas enfim, o meu voto é contrário, com essas minhas justificativas. E, em relação a Jânio, eu coloquei uma questão da assessoria dele, que foi mal interpretado, ou eu escrevi de forma que fosse mal interpretada, mas é a minha opinião, eu não vou retirar, porque é a minha opinião, eu tenho muita personalidade. Aí acusaram que, não sei diz o vereador que foi ele, mas assim, que sabe como ficou a situação da Câmara, e está à disposição a situação da Câmara, graças a Deus, a mesa diretora... Deixa eu só terminar. Graças a Deus, a mesa diretora, a qual ele também fazia parte, nós tivemos um trabalho, e todos os vereadores, com aval de todos os vereadores, nós fizemos um trabalho que nós tivemos êxito. Creio que também, quando na tribuna eu fui votar, e depois quando eu fui deixar de ser presidente e o senhor assumiu, senhor presidente, eu disse que eu rogava a Deus para que nós continuássemos nessa situação, né, que a gente continuássemos trabalhando. Então, assim, de qualquer forma, essa é a minha justificativa. Fiquei muito chateada, porque sempre foi acatado o pedido de todos os vereadores, e eu que acatei muitas vezes o pedido dos vereadores. Vocês, assim, foi negado, o presidente me deu a notícia que os outros vereadores não aceitaram o pedido, colocou em primeira votação. Então, assim, não pelas pessoas, não pelo concurso, mas assim, só pela questão e eu acho que, por exemplo, se tinha tanta necessidade de vigia, por que um ia ser motorista em vez de ficar de vigia? Então, eu só queria entender isso. Era isso que eu queria entender. Mas o senhor já me explicou e eu agradeço. Senhora vereadora, quando você fala a respeito da rede social que você postou para a gente lá, que você colocava a gente em dúvida, eu acho que a gente trabalhou 2 anos do mesmo lado da mesa e acho que não era para isso. Você poderia ter me ligado, marcado uma reunião aqui, a gente conversava pessoalmente. É igual eu falei e postei de novo, não arrependo. Quem foi eu mesmo. E assim, a gente tem outras funções, trabalha em outros lugares, tá certo? E não tenho tempo de ficar na rede social batendo boca. Pelo contrário, entre 2 anos que nós tivemos aqui do lado da mesa, tudo que eu assinei com você, eu concordei. Mas há uma questão, se um pedido seu que foi negado, você não pode ser melhor do que nós todos aqui e achar que você tem o direito de ir lá e criticar todos nós. Você tem a sua opinião a respeito do projeto, nós temos as nossas. Assim, eu não sei se você conhece... Por isso que eu voto contra, os senhores votam favorável. Eu só gostaria que a senhora deixasse eu terminar, que eu respeitei... Democraticamente. Eu só gostaria que a senhora deixasse eu terminar, que eu te respeitei você, então eu gostaria que você deixasse eu terminar. Obrigado. Então, agora, não sei se a senhora conhece sobre lei trabalhistas, que um vigia, ele não pode passar de 4 a 6 horas, porque você vai ter um problema futuro. E desde quando você está acarretando o seu vigia para trabalhar, então, se o Tribunal de Contas vir aqui, daqui 1 ano ou 2... Sinceramente, se ele vir se tem hora extra e a gente está sem vigia aqui, você vai ter certeza que nós vamos ser atuados
E eu não quero sair daqui dessa casa. Só agora está se vendo isso. Não, senhora vereadora, assim, quando você... É isso que eu quero dizer. Deixa eu só eu posso terminar ou não? Eu posso terminar o meu raciocínio? Só agora está vendo. Senhora vereadora, eu gostaria que a senhora me respeitasse, que eu respeitei sua atitude. Então, eu gostaria que a senhora me respeitasse. Veja bem, então, assim, quando a senhora estava aqui, se a senhora, assim, eu também me coloco no lugar, se nós não enxergamos esse problema, nós não deveríamos agora criticar. Então, se você enxergou como presidente da mesa nos seus 2 anos, você devia ter colocado ele para a gente, nós íamos estudar e acatar. Mas não estou criticando a sua opinião, você tem todo o seu direito, mas sim, eu só gostaria que você realmente respeitasse a opinião dos outros e não expôs a gente em rede social. Não trabalho para isso, não estou aqui para isso, pelo contrário. Quando eu fui eleito aqui para essa casa, é para arrebentar o povo, ser representado. Então, todos que vão lá me procuram, eu venho aqui e realmente falo. Então, quando a senhora me disse lá que a gente tem que ser vereador, então eu posso estar realmente, não sendo, mas sinceramente, hoje para a gente é você, porque assim, quando a gente estava nessa casa, nós temos que fiscalizar o prefeito, as obras estão sendo na cidade, e às vezes, como a gente está numa empresa pública, trabalhei 26 anos, a gente resolvia por telefone, queria um social melhor, para que tudo aqui realmente andasse. E agora eu acabei de ver que isso não anda. Pelo contrário, a gente tem que fazer requerimento, a gente tem que pedir, a gente tem que ir lá mostrar para a população que realmente nós não estamos aqui para um algoritmo melhor. Pelo contrário, a gente tem opiniões diferentes e cada um para si. E, sinceramente, nos meus 26 anos de empresa, eu nunca vi isso. Pelo contrário, a gente trabalhava com muito mais gente dentro de uma empresa pública e, assim, a gente tinha resultados, realmente resultados. E aqui a gente não vê isso, sinceramente. Estou muito chateado, desanimado realmente de estar aqui e não conseguir fazer meu trabalho como vereador, porque não só lá como prefeito, tudo, mas também dentro da casa, porque as pessoas colocam a gente, a nossa unidade, como em choque, em dúvida com a população. E eu não sou para isso, não gosto disso. Então, só gostaria de pedir para a senhora de novo me respeitasse e também os demais parceiros. Faço suas as minhas palavras. Gostaria que me respeitassem também. Como eu sempre respeitei a vocês. Respeitei a senhora, pelo e outra contrário, coisa, de forma alguma a questão de olha, eu acho que, como disseram que aqui que a gente tem que lavar roupa suja, então nós vamos lavar, né? A questão de guarda, a questão de vigia, nobre vereador, nobre presidente, só vou dizer isso e vou encerrar. A questão de vigia, isso já vem há longos tempos, porque da forma que se coloca, parece que o problema foi nos meus 2 anos. E não, isso daí já vem há muito tempo. E foi discutido realmente com o jurídico, com o administrativo. Olha, vereadora, foi já acabei de falar aqui, se você tivesse colocado em pauta, tinha resolvido. Não, e na época falou que não tinha necessidade. A necessidade foi da telefonista, porque se colocar na justiça telefonista dá uma ação trabalhista imensa. Então, foi na época o que o jurídico, que o Luciano, que é do departamento pessoal, me orientaram. Então, assim, como a gente não quer inchar a folha, que é o que todos nós pedimos para a prefeitura, a gente não pode pedir lá e fazer aqui. Só isso. Então, meu voto é contrário, viu, nobre presidente? Senhor presidente, só um segundinho, se me permite. Eu queria aproveitar a ocasião que foi comentado muito sobre a criação dos assessores parlamentares, que foi feito na legislatura anterior. A gente, como o senhor lembra, o senhor era presidente, nós abrimos mão de uma porcentagem que a gente teria direito do aumento na legislatura anterior para essa, que é justamente o que deixamos de ganhar, que é o valor que ganha hoje mais ou menos cada assessor. Então, o dinheiro do assessor praticamente não onerou os cofres da Câmara, mas todos o pessoal novos que entraram até viram aquela diferença que era para ter tido e não teve, e uma das justificativas, uma delas, foi o assessor. Muito obrigado, senhor presidente. Essa foi a justificativa para o Tribunal de Contas, nobre vereador. Na realidade, naquele momento, nós tínhamos direito a... O vereador tem o direito, de acordo com a lei orgânica do município, a receber 30% do que ganha um deputado estadual. E nós, naquela legislatura, não tivemos aumento, né? Justamente para quê? Para que nós pudéssemos contratar os assessores parlamentares. Também cabe a salientar aqui que nós criamos o assessor parlamentar num ano para entrar em vigor no ano seguinte e não no mesmo ano, né? Então, isso também nós fizemos aqui, que era justamente para ter essa
esse acerto com relação ao Tribunal de Contas. O presente projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. O projeto foi aprovado por 7-1. Terminada a ordem do dia, passamos à última parte dos trabalhos desta sessão, a explicação pessoal de cada um dos senhores vereadores nos termos do artigo 131 do Regimento Interno da Casa, em conformidade ao livro de inscrição dos senhores vereadores. Nesse momento, com a palavra, o vereador Dr. Pedro Garcia Dias, do PV. Boa noite a todos, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres pares, assessoria presente, público presente, os coordenadores de ensino aqui presentes, aos quais quero pedir desculpa por não ter chegado anteriormente, mas deu tudo certo, a gente já tinha conhecimento do projeto, e tudo que é para valorizar o funcionário público, principalmente da área da educação, como uma forma de motivação, esta casa sempre dará o apoio. Isso assim tem que ser. Os países que mais se desenvolveram no mundo foi aquele que mais aplicou em educação. Então vocês estão de parabéns, merecem essa mudança de referência e que vocês possam se sentir motivadas e continuar o vosso trabalho, que eu sei que é muito penoso. É duro, é difícil, coisa é brava. Hoje em dia está difícil ensinar, é complicado. Segundo o senhor presidente, eu queria fazer um comentário de uma indicação que eu fiz em relação a denominar o nome do senhor Paulo Roca em uma rua ou uma avenida num próximo loteamento que possa vir a ser construído aqui no nosso município. O senhor Paulo Roca foi paciente meu, foi amigo meu, era uma pessoa íntegra, casado com a Silvinha Vitrani, pai da Paula Roca, professor de matemática, muito competente por sinal. Tenho uma amizade muito grande com ele, com a família da esposa, todos eles lá. Foi um funcionário público por muitos anos, muito respeitado, muito competente. Era uma pessoa também de fácil criar amizade. E então eu achei muito justo a gente lembrar o nome dele, para que num próximo loteamento a gente possa dar a ele um nome a uma rua ou uma avenida, para que o nome dele fique imortalizado na nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador Alex Ricardo Mazalskienes, do DEM. Juninho Leite. Senhor presidente, nobres companheiros da mesa, senhores vereadores, assessoria de advogados, a todo o público presente, cumprimento a todos, meu cordial boa noite. Eu vou ser breve na tribuna esta noite, só para justificar uma indicação que eu propus, do motivo que me faz vir aqui na tribuna, é apenas para explicar uma das minhas indicações referente ao esporte aqui em Guariba. Esporte, todos nós sabemos que é vida, esporte resgata pessoas, dignifica pessoas, as qualifica, enfim, é a base de tudo para formarmos um cidadão de bem. Propus à prefeitura, esta noite, que deu uma atenção especial ao esporte guaribense, principalmente ao futebol da cidade. Desde a pequena iniciativa, as formações de base, as nossas escolinhas, projetos sociais e chegando até o time profissional, onde temos o nosso tradicional Guariba Esporte Clube, a nossa Cobra Canavieira. Ano passado, podemos dizer que na história do nosso time, foi uma das mais brilhantes atuações, chegando a passar da fase, competindo cara a cara com grandes clubes, grandes times do estado de São Paulo.
2015 chegou. Não podemos dizer que teremos muitas alegrias, pois pelo que vimos, nem campeonato teremos este ano aqui na cidade. Não pelo time, pela organização, mas pela falta de estrutura e investimentos no nosso estádio tão querido Domingos Baldin. A Federação Paulista de Futebol apenas faz as liberações desde que atenda às especificações técnicas, quantidade de assentos, no caso arquibancadas, estado do gramado, alambrado, altura, enfim. Regras que toda cidade, ao sediar um campeonato, a altura deve seguir e respeitar. O nosso velho estádio já está ultrapassado. Nada ao longo dos anos foi aplicado ali. O pouco que tínhamos, espaço como quadras, foi tirado para a construção do galpão de agronegócios. E os nossos torcedores ficaram praticamente sem aquela estrutura. Não estou dizendo que o galpão foi feito errado, não. Mas eu acho que nós devemos pensar, planejar. Uma cidade só cresce quando há planejamento. E no meu ver, naquele momento, no estádio, não foi feito. Para que Guariba, e para que se volte a receber competições, é necessário fazer investimentos. E minha proposta é que esses investimentos, feitos planejadamente, eu adoro falar essa palavra, porque na minha vida eu faço tudo planejado, em local que possamos crescer. Exemplo, prefeitura, vamos investir então no campo da Vila Roca, o campo José Deodato. Lá sim, oferece todas as exigências para que se transforme num grande estádio de futebol, preservando, claro, o nome Domingos Baldin, e apenas transferindo e aplicando os nossos recursos em total comunhão, onde já temos campo com alambrado, vestiários azulejados, um barranco, já que possa ser projetado ali nas condições ideais para fazer construção de mais de 5.000 lugares. Temos estacionamento para mais de 100 veículos, enfim. Eu vejo ali um estádio completo, com todas as especificações necessárias para poder abrigar grandes campeonatos aqui no município de Guariba. Digo mais, a área é grande, temos as Olimpíadas de 2016, poderemos viabilizar ali quadras de vôlei, basquete, futsal, dar vida ao esporte de Guariba. Afinal, a pergunta que me faço todos os dias é, já que está lá, abandonado, se gastou mais de R$500 mil, mais de R$500 mil para deixar o campo José Deodato nasquelas condições e nestas condições que quem está nos assistindo em vídeo vai conferir através das minhas redes sociais. Nestas condições, abandonado, o dinheiro do povo, R$500 mil jogados fora. O local atual, o estádio Domingos Baldin, poderia ser deixado apenas para pequenos treinos, preservar a grama, claro, durante a semana, mas em dias de festas, feiras, quermesses, o campo poderia ser utilizado para parques, estacionamentos, enfim, uma área completa de lazer. É ideal que foi construído ali o galpão, mas poderemos ampliar, ter visão nesse aspecto. Com o mesmo investimento que a prefeitura, para poder sediar, professor Anselmo, um novo campeonato, poderia se aplicar no local que já está pronto e oferece maiores condições, condições adequadas para tal. Aplicar, planejar e respeitar o dinheiro do povo, que, no meu ver, R$500 mil abandonados e jogados fora. Não quero me estender mais, é a minha indicação, a minha sugestão, humildemente à prefeitura, já que se vai investir ou fará esse investimento, faça planejadamente. Nós não temos espaço mais no Domingos Baldin para crescer e sediar grandes campeonatos. Temos um campo com toda a infraestrutura para poder se fazer esse investimento. Obrigado, e não me estendendo muito, apenas quis expor que ao invés da prefeitura investir em um local como o Domingos Baldin, que não comporta mais campeonatos por ser pequeno, que seja investido em um local propício como o campo da Vila Roca, que poderá ser aproveitado durante todos os dias dos anos, com todas as condições necessárias.
essa é a minha sugestão ao nobre prefeito e a todos, como eu, como vocês que respeitam o dinheiro público. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina Escalon Alves, do PSD. Boa noite a todos novamente. É rapidinho. Mais uma vez usando as redes sociais, porque aqui em Guariba, como em muitas cidades, a gente não vai conseguir mais ir de casa em casa como a gente foi nos outros anos, né? Creio eu, porque a cidade cresceu bastante. E a gente tem que aprender a usar as redes sociais, né? Facebook, WhatsApp. E a gente tem e saber que é ali que o nosso eleitor coloca as suas opiniões, suas críticas, enfim. E ontem uma usuária, uma colega de WhatsApp, de Facebook, fez um questionamento quantos muitos outros fizeram, e muitos outros vereadores aqui já fizeram indicações, já fizeram ofícios para a Sabesp, já pediram a questão deles estarem arrumando as ruas, né? Então, hoje eu conversei com o Mesquita, tentei a manhã toda, mas ele estava em Franca, e eu só queria deixar registrado, e queria pedir para o nobre presidente, para que fizesse não sei se um requerimento, uma indicação, para a Sabesp, para que eles dessem, segundo a informação do Mesquita, semana que vem já vai chegar o caminhão para que seja feito esses reparos aí na cidade, que está retalhada a nossa cidade por conta de serviços da Sabesp. Então, ele falou que vai chegar esse trabalho aí. E, em especial, que me solicitaram, e eu passei para a Sabesp hoje, passei para o Rodrigo, que ele pediu para que eu ligasse lá após as 13 horas e falasse com o Rodrigo, que é a Avenida Júlio Garavello, mas não colocaram lá a localização, mas eles sabem. Eu falei, bom, vocês sabem onde vocês cortaram na Júlio Garavello. E também a rua Pedro Francisco Russi, 21, que é no Sósio Garavello. Dentre tantas outras que estão aí detonadas. Então, eu gostaria realmente que a Sabesp desse uma atenção especial nessa situação das nossas ruas, porque essa semana eu assisti uma reportagem e se tem algum dano em algum veículo, é a prefeitura que é acionada e é ela que tem que pagar pelo prejuízo. Então, a gente está pedindo mais atenção à Sabesp. Então, muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador Janir Aurélio da Silva, do PPS. Por que isso não funciona comigo? Boa noite a todos de novo. A gente começou a falar a respeito do requerimento que eu fiz aí, hoje é 21, tá, de 2015, a respeito do nosso prefeito e nosso secretário, para apresentar alguns dados para a gente. Porque a gente veio fazer um levantamento desde 2013, o que foi gasto na Secretaria de Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, em 2013, foi orçado 2.297.000 para essa secretaria. Isso ano. E no mês, R$191.000, 416. Para 2014, foi orçado 2.709.000, tá? Por mês, R$257.000. Um aumento aí de 2013 para 2014 de R$412.000. Agora para 2015, desculpa, nós temos orçado R$3.893.610. Um aumento de R$1.184.000, a diferença, tá, de um ano para outro. E como eu acabei de dizer, o vereador foi eleito para representar o povo, nós temos muitas reclamações a respeito dessa secretaria. Por quê? O valor é significante, gente, tá certo, de um ano para o outro. É R$1.184.000. E o que o povo fala e que a gente vê,
que realmente não se vê na cidade um investimento tão grande para isso, para todo esse dinheiro. Então a gente pedia aí, eu e os nobres pares pedimos para apresentar notas, o que foi gasto, qual que é a responsabilidade dessa secretaria, e também para a gente realmente acompanhar de perto. Como eu acabei de dizer na mesa, às vezes a gente foi eleito para realmente fiscalizar os órgãos públicos, e às vezes a gente quer resolver por telefone, para dar uma resposta melhor, e não é isso. Igual eu falei, a gente trabalhou 26 anos numa empresa privada, e onde que assim, todo mundo em prol para a empresa crescer. Infelizmente ainda a empresa fechou, ela foi vendida. Eu acho que a nossa prefeitura não tem como ser vendida, mas tem como falir. E o nosso município piorar. Então a gente está falando aqui para o seguinte, aí o Juninho acabou de falar, planejamento, né, Juninho, planejamento. Nós chegávamos no mês de agosto na empresa privada, a gente planejava tudo que se ia gastar no ano anterior. Não, no ano seguinte, perdão. Aqui eu também acredito que seja assim a mesma coisa, porque o que acontece? Em dezembro a gente vota o orçamento. Em 2014 votamos o orçamento para 2015. E onde que a gente viu isso aqui? 3.893 mil. Para isso, gente, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito grande e bom, para a gente mostrar que realmente a gente merece estar nesse cargo e também faça a nossa cidade crescer. Porque nós vivemos com verbas, né, com impostos, tá, algumas emendas de deputados, e a gente aqui, a prefeitura não tem renda, ela não fabrica nada, pelo contrário, se gasta muito. E quando se gasta muito, a gente tem que ver realmente onde está indo esse dinheiro. Porque hoje, eu tive uma reclamação, somente hoje, do nosso lixão, ou lixão não, desculpa, aterro sanitário. A gente fala lixão, a gente é até multado, porque a gente tem que ser um aterro sanitário. E está em caso de calamidade lá. Então a gente só queria uma apresentação para realmente ver o que está acontecendo. Para eu vir aqui e responder o pessoal, os nossos munícipes, que realmente o que está acontecendo. Porque eu acredito que o investimento é grande. Se ele está sendo bem aplicado, vou voltar aqui e parabenizar, se realmente está. Mas eu não estou vendo para isso ainda por enquanto. Tá? É só isso. Obrigado, pessoal. Com a palavra o vereador professor Anselmo Antônio Pereira, do PTB. Boa noite a todos. Prezados, senhoras, nós vivemos, neste momento, uma grande expectativa em função da Operação Lava Jato, com a possibilidade de denúncia de políticos corruptos, os quais tenho nojo, tenho assim, a felicidade de desqualificá-los como políticos, como homens e seres humanos, homens, mulheres e seres humanos. Nós temos também o juiz do caso Eike ou Ike Batista, o qual tem sido aí bombardeado pela mídia. E nós temos também a Câmara dos Deputados, que aprovou algumas coisas que nós achamos insanas. Estou fazendo um paralelo, senhora vereadora Márcia, a senhora fez no dia 24 de fevereiro, às 10 horas e 13 minutos, algumas colocações que, seguindo aqui a Lava Jato, o juiz, a Câmara dos Deputados, a senhora fez algumas colocações que colocam em dúvida a nossa honra. Vou citar alguns trechos. Estou perplexa. Hoje tinha 6 projetos a serem votados, pedi para o presidente e os senhores vereadores retirar de pauta ou colocar só para leitura, porque penso que não são necessários a criação de alguns cargos que a mesa diretora propôs. Pois bem, mas meus pares, segundo o presidente, não aceitaram o meu pedido diante do exposto e coçaram, ou talvez tenha sido, talvez o corretor tenha colocado errado, né? No dia 24, senhor está lendo? 24 de fevereiro. O projeto 12, 2015, são necessários criação de alguns cargos da mesa diretora propôs. Pois bem, infelizmente, hoje
E justo hoje não estou bem de saúde, né? E vem piorando, né? Acho que o senhor pulou uma parte. Não, é que eu só estou dando ênfase ao que é importante. Se a senhora achar que tudo é importante. A sua diarreia é importante, eu posso falar que a senhora colocou aqui que a senhora estava com diarreia. É porque eu faltei por isso. Então eu vou ler tudo que a senhora colocou. A senhora deu... Estou perplexa. Hoje tinha 6 projetos a serem votados. Pedi para o presidente e os vereadores, senhores vereadores, retirar de pauta ou colocar só para leitura. O projeto 12/2015 queria mais explicações, porque penso que não são necessários criação de alguns cargos que a mesa diretora propôs. Pois bem, infelizmente hoje, justo hoje, estou com uma diarreia que veio piorando e ainda estou. Não consegui ir na sessão. Mas meus pares, segundo o presidente, não aceitaram o meu pedido diante do exposto. Eu acho que era colocaram e o corretor colocou coçaram, né? E colocaram em votação e foi aprovado mais cargos para a Câmara. Agora, o que me resta é acompanhar o decorrer da situação até o cargo... Não, seria um ponto final aqui, né? Até o decorrer da situação. Até o cargo concursado do diretor foi passado para de confiança. Meu Deus, o que está por vir? Eu estou pensando na Operação Lava Jato, esperando que venha o nome de muita gente, que muita gente pague. A senhora, ao meu entender, foi mais ou menos o que a senhora colocou. Meu Deus, o que está por vir? Espero que os que sempre acompanharam o trabalho da Câmara fiquem de olho. Exatamente. Inclusive, um assessor de um dos vereadores... Isso aqui eu não quero nem entrar em questão, porque aí a senhora colocou um vereador. Não é o caso do meu vereador. Aí a senhora finaliza mais ou menos assim. Veremos. Tô de olho. Logo tem mais novidades. Aguardem. Aí a senhora fez esse comentário e algumas pessoas curtiram, outras comentaram. Teve alguém que comentou o seguinte, a senhora, Márcia, você é uma guerreira, e não sei, peraí, se a senhora é a guerreira, é a certa, então, aos olhos dos outros, todos nós somos errados. A senhora, aí houve uma discussão entre a senhora e o Jânio, e a senhora colocou o seguinte, eu vou colocar, então, tudo a pedido da... Estou respondendo em um novo comentário a resposta do vereador Jânio da Silva, porque acho que não tenho ele. Não consigo achar a resposta dele a respeito da minha indignação que postei ontem. Olha, Jânio, gostaria de te deixar à vontade para mostrar como deixei a Câmara. Ou, quem sabe, discutirmos num debate na rádio, assim, colocaria para todos as propostas que me fizeram para chegar à reeleição. Nada como o tempo para mostrar as verdadeiras caras. Hoje não se consegue tapar muito o sol com a peneira. Você trabalhou comigo na mesa. Se trabalhei errado, como insinuou, me denuncia. Então nós estamos agora num período de investigação, de apuração, e isso vem a Lava Jato. Por isso que citei essa operação. E gostaria aqui de fazer uma referência especial ao juiz federal Sérgio Moro, que graças a Deus está à frente desta operação e mantendo corruptos e corruptores atrás das grades. Eu só achei muito grave o que a senhora escreveu aqui, colocar para todos as propostas que me fizeram para chegar à reeleição. Então, no meu entendimento, e talvez o meu entendimento seja ruim, mas eu entendi o seguinte, quem não votou na senhora fez alguma proposta indecente ou tentando corrompê-la ou a situação de um corrupto e... Como eu não votei na senhora, porque quem leu está pensando o seguinte, ela não foi eleita porque quem não votou é muito corrupto, é muito bandido. Porque se a senhora vê os comentários... Eu acho que como o Jânio disse, cada um entende como quer entender. Eu coloquei o seguinte,
Alguns vereadores, eu não vou dizer aqui o nome porque não vem ao caso, e se necessário em uma sindicância interna, talvez, não sei, colocasse, aumento, questões de, olha, se eu votar em você, do jeito que você está conduzindo a Câmara, eu não vou conseguir ser reeleito. Então, a gente precisa de mais liberdade, né? Até o próprio... Nossa, essa liberdade aí. Então, as pessoas que disseram isso sabem, nobre vereador. E essa é a minha opinião. E eu disse o seguinte, democraticamente, eu estive sozinha aqui na Câmara, no outro mandato, como vereadora. Por muitas vezes eu expus a minha opinião, eu mantive a minha opinião, essa é a minha opinião. Eu fiquei muito chateada mesmo, porque eu, na minha opinião, já que você interpretou do teu jeito, eu vou interpretar do meu. Eu me senti assim, poxa, retalhada, ela não está aqui, nós vamos votar. Depois, porque segunda votação, nobre vereador, na verdade, protocolo. Então... Que entenda da forma... Eu não vou aqui ficar discutindo a noite inteira com você uma situação que, como o Marcos e o Jânio disse para mim, olha, Márcia, eu não quero ficar discutindo com você em público, eu gostaria que marcasse uma reunião. Aí eu marquei, liguei para o vereador, para o presidente, pedi para que ele marcasse na sexta-feira. Acho que ele estava na roça. Ficou para segunda-feira. Aí eu vim aqui ontem à tarde... Também esperei até umas 4:45, também não tiveram. Senhora Márcia, então, essa é a questão. A senhora tem que entender agora, o seguinte, se vocês estão achando que aqui eu estou acusando, que eu estou... É isso que está escrito aqui. Cada um entenda da forma que queira entender. Então, a senhora está dando, sabe, a entender aqui, a senhora diz, olha, talvez meu erro tenha caído por não dar aumento para vereadores... E outras coisas tenha que sido, fui cobrada... Porque alguns vereadores... população, alguns vereadores que aqui estão, e muitos que nos estão assistindo, o que ocorreu? Alguns vereadores questionaram muito, inclusive o Jânio, sobre o aumento de vereador. E eu falei, olha, eu não... Ele assim, queria, inclusive deu 13%, inclusive foi dado 13%, legal, tá? 13% para os funcionários aqui da Câmara, que o sindicato disse que seria 13%. Os funcionários públicos veio, não me recordo agora a quantidade do dissídio lá, não me recordo. Tudo bem, a nova vereadora, mas assim, eu queria que a senhora falasse que o aumento era legal, tá? E aí, não é legal, 13% não. Eu disse para o senhor, 13% não é legal. Que a gente tinha direito e aí vários, o próprio doutor Carlos e a doutora Michele que estão aqui, sério, eu pedi para eles verem, eles viram que tinha vários, que tinha alguns, inclusive mandou... que tinha alguns lugares que tinham dado aumento para os próprios vereadores. Lembram? Que eu chamei vocês. Tem o parecer do jurídico? E aí, não, e eles disseram, eu acredito neles. E eles disseram, então aí eu cheguei em vocês, eu falei, tudo bem, a gente faz o aumento. Nós vamos assumir, porque os funcionários públicos, na época, tiveram 6,7. E aí falaram, mas a gente tem o direito de ter 6,7. Ora, se eu ganho R$4.500 e posso vir duas vezes... Até porque estou com a palavra... Se eu posso vir duas vezes na Câmara receber R$4.500 e vem aqui, coordenadores, querer um aumento de R$400 e outras classes que quer aumento... Sim. Eu achei que era de direito, não dá. E vocês concordaram na época. A senhora coloca aqui, talvez meu erro tenha... Então, o corretor, a senhora não viu também que publicou errado? Talvez meu erro tenha sido não dar aumento para vereadores e outras coisas que fui cobrada por alguns. Eu acho que deveríamos investigar essas denúncias, até porque a população nunca esteve no seu gabinete para acompanhar essas conversas. Quando a senhora diz os vereadores, a senhora não cita quais estão me incluindo nessa relação. E aí, Anselmo, o que você pediu para a Márcia? Como nunca lhe pedi nada, e isso é muito claro, prova disso é que eu trouxe uma denúncia aqui
Em 2013 eu falei a respeito da construção, que na minha opinião é um lixo, a construção da escola Josefina de Camargo Neves. Essa escola custou para os cofres públicos R$ 1.794.223. Se vocês compararem as 6 salas que foram construídas desse lixo de construção, que é a escola Josefina de Camargo Neves, comparado com a escola Andréa Vick, não tem comparação. E nem por isso eu fui, porque a senhora coloca todas as coisas aqui, porque a senhora está preocupada com a economicidade, com a boa aplicação do dinheiro público, e a senhora foi citando vereadores. Incluiu, quem votou na senhora é bom, quem não votou, teoricamente, é ruim. Eu não citei aqui, em hipótese em nenhum momento foi colocado isso, nobre vereador. Em nenhum momento eu coloquei, os que não votaram em mim, os que não... Ora, a senhora falou de entendimento. Não, eu vou concluir. Eu estou na minha palavra. Sabem ler e escrever. Eu vou concluir. E vocês aprovaram ou não. Eu vou concluir. Nobre vereadora. A senhora colocou, eu não citei. Quando eu vim aqui por uma questão de ética e respeito às pessoas, eu não coloquei que quem rubricou todas as folhas dessa construção, que foi um lixo, foi a senhora. Eu não joguei a mídia e a população contra a senhora. E eu gostaria todos que a vocês população... votaram. Quem votou? Rubricou e foi votado. Isso daí foi votado, nobre vereador. Não, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Essa construção aqui, ela foi finalizada, para a senhora ter um bom entendimento. A responsável técnica consta em ofício, encaminhado a mesma em 9/8/2011, quando a senhora era vice-prefeita. Me estranha a senhora preocupada com o salário de R$ 850. Me preocupo, estou aqui agora. Era vice-prefeita, como diz o nobre vereador. Como diz o nobre vereador. Como diz o nobre vereador, a gente não consegue tudo o que quer. A gente tem que cobrar o prefeito. A palavra continua franqueada. A senhora deveria ter feito, também, para R$ 1.794.000. E todos os vereadores da época. Senhora vereadora... todos os vereadores da época. A senhora assinou, a senhora não acompanhou? E todos os vereadores da época. Se a senhora está preocupada com o dinheiro público, se a senhora fez questão de colocar em rede social... E colocarei, nobre vereador, e colocarei. Coloca, por favor. Por favor, coloque o senhor. O período que a senhora ficou... Coloque o senhor. R$1.794.000. Coloque o senhor. É uma Acho que cada de ética. Não, ética sua, ética minha. Isso aqui, cada um tem sua opinião. Ótimo. Tem a sua opinião. Eu posso terminar então? Ficou claro? Pode. A senhora coloca a nossa honra em dúvida. E quem planta ventania colhe vendaval. Eu gostaria também aqui que nós atendemos um pedido do Executivo. Nós mudamos de... Como diz? Faixa salarial. Referência. Nós mudamos de referência o cargo de coordenador pedagógico. Foi um aumento de aproximadamente 10%. Solicito ao Executivo Municipal que tenha o mesmo carinho. Votei a favor deste novo valor para os coordenadores, entendendo que o Executivo se está solicitando pela segunda vez, agora é hora do Executivo também mandar um projeto aqui para a Câmara, para todas as outras categorias de funcionários da Prefeitura. Nós temos os apanhadores de lixo, motoristas, isso eu disse para o senhor lá na sala. Não disse? Que foi combinado. A senhora quer escrever um livro ou a senhora quer me dar o direito de eu continuar falando? Isso daí foi discutido lá dentro. E se foi discutido, por que a senhora não falou aqui no uso da sua palavra? Sim, porque o que nós falamos, eu falei...
talvez a senhora não tenha dito, porque a presidente, senhora tem os seus interesses. Presidente, não. Eu não tenho Eu nada a disse para o perder, presidente. só como vereador. Eu disse para o presidente, presidente, eu acho que todos os vereadores, todos os vereadores têm que fazer uma indicação à prefeitura municipal para que seja revista como foi prometido aqui na época dos motoristas. Da mesma forma que a senhora divulgou na rede social, Por isso. a economia Porque que eu a falei. senhora fez. Nós Parabéns. fizemos. Se eu procurar na rede Nós, social e olha mostrar lá. como estou mostrando aqui, vai Olha ser legal. lá. Atenção. Então, ao executivo, que todos os funcionários, professores, as cozinheiras, os faxineiros, os apanhadores de lixo, todos tenham o mesmo carinho. Solicitei também ao executivo um laudo, se foi realizado um estudo para definir se o trabalho das cozinheiras das creches e escolas municipais é um trabalho insalubre ou não. Foram lá verificar com um decibelímetro ou com um aparelho para saber se a temperatura é a ideal, o tempo de trabalho é o correto. Então é necessário uma atenção especial às cozinheiras das creches e escolas municipais para definirmos isso. Sem mais para o momento, muito obrigado pela atenção de todos. Passo os trabalhos da mesa para o vice-presidente, o Jânio da São Carlos, enquanto faço uso da palavra. Agora com a palavra, Marquinhos Ostia. Senhor presidente, nobres membros da mesa, prezados vereadores, prezados assessores legislativo, parlamentar e jurídico, todos vocês presentes, as coordenadoras, pessoal da capoeira, com o Nilson que está aí representando a capoeira, os funcionários da prefeitura, o senhor João do Bigode, eternamente o senhor João do Bigode, e todos vocês, quero cumprimentar e agradecer a presença de vocês. Eu, primeiramente, no dia de ontem, fui convidado para fazer uma visita em 2 entidades da cidade, e fui no Daito Judô, na Associação de Judô, na rodoviária, e depois na capoeira. Então, sabemos que o Daito Judô não pôde entrar nas subvenções da Prefeitura Municipal, porque eles têm mais de 4 anos de funcionamento, mas o CNPJ deles é novo. Então, em nome de todos os vereadores dessa casa, queria pedir para o prefeito que olhasse com carinho, olhasse com bons olhos. Estive lá ontem, tinha aproximadamente 50 crianças lá, entre crianças e adolescentes, sendo atendida por aquela entidade. Então, eu vejo a necessidade, já estou até levantando uma emenda, uma medida provisória que eu recebi, para que a gente possa entrar pedindo ao prefeito o auxílio àquela entidade, para que ela realmente possa crescer e atender a necessidade da nossa população, em especial das crianças e dos adolescentes. Queria, na oportunidade, aproveitar e pedir para a diretora da Cultura, a Samira, juntamente com o prefeito, que fizesse um planejamento, que tivesse bons olhos, olhasse com carinho, com mais atenção, principalmente ao projeto da capoeira. Nós temos aí, dia 20 de novembro, comemorado em todo o Brasil, o Dia da Consciência Negra. Em todas as cidades da nossa região, existem eventos durante o dia todo na praça, numa das praças municipal, e infelizmente nós aqui nunca conseguimos isso, né, Nilson? Justamente por quê? Porque a prefeitura nunca se preocupou com isso. Então, a partir de hoje, queria pedir em nome de todos os vereadores, porque fui lá não como Marquinhos Ostia, mas sim como presidente da Câmara, representando todos os vereadores, que a diretora de Cultura olhasse com bons olhos, colocasse no orçamento desse ano já, para que no dia 20 de novembro tenha um evento na praça para comemorar a consciência negra, para que fosse dado um incentivo para que a capoeira realmente pudesse funcionar. Vi várias fotos lá de tempos passados,
onde realmente era investido na capoeira, e infelizmente hoje não é mais. E nós precisamos começar a olhar pela cultura da nossa cidade, pela cultura do nosso povo. Cultura não é uma coisa que pode ser deixada para trás. Cultura é como a nossa história. Quem não tem história não viveu. Quem não viveu não passou por aqui. E quem não passou por aqui não existiu. Então é assim, é vergonhoso o descaso, principalmente com a nossa cultura, com relação à capoeira e com muitas outras coisas mais. O nosso município é um município carente de cultura. Nós não temos um teatro, nós não temos um cinema, nós não temos nada aqui. E o que tem, eles conseguem deixar de lado e fazer de conta que não existe. Então é vergonhoso isso para nós vereadores. Então eu quero que a diretora de departamento da cultura, a Samira, que é muito inteligente, muito capacitada, que ela realmente possa, a partir de agora, olhar com bons olhos. Até onde ela foi excelência, mas eu quero que ela seja eficaz. Porque só o excelente não serve. Nós precisamos ser mais que excelente. Nós precisamos ser eficaz. Nós precisamos, de uma forma justa, trazer para a nossa população aquilo que realmente ela merece. Tá? Aproveitando a oportunidade, estou aqui no 5º mandato de vereador, no 4º mandato de presidente da Câmara. De todos os presidentes que passaram por essa casa, o presidente que tem mais mandato sou eu. De todos os presidentes que passaram, de todos os vereadores. Hoje sou o político no cargo mais velho político, graças a Deus que não é de idade, mas sim de mandato e de trabalho. Temos um objetivo muito grande no nosso município, é unir forças para que nós possamos minimizar o sofrimento da nossa população tão carente, tão necessitada. E acho muito interessante que os debates acontecem, que as coisas realmente acontecem. Eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, raramente vocês vão ver eu colocar alguma coisa lá. A hora que eu colocar é porque eu tenho conhecimento total de causa daquilo que eu pus. Então, essa situação que criou, da sessão passada para essa sessão, realmente foi uma falta de concílio de todas as partes, né? Não tenha dúvida disso, mas eu muitas vezes tenho alguma cisma da rede social. E vou explicar para vocês o porquê. Eu tive nessa última eleição 630 votos. Com certeza, da eleição até agora, eu devo ter perdido uns 315. Isso é automático, para quem é político, tem que aprender isso, viu? Tem que aprender isso. De uma eleição para outra, considere-se reeleito se você conseguir aumentar 50 votos que você vai perder e mais um pouco para você ganhar. Tá? Nunca ninguém, acho que teve a capacidade de fazer essa conta. Desses 630 votos que eu tive, pode ter certeza, o nosso município tem 36 mil eleitores, mil habitantes. Eu posso ter 630 que gostam de mim, mas pode ter certeza que eu vou ter muita gente que não gosta de mim. E aí usam das redes sociais para começar a atacar o Marquinhos Oste, não político, mas o Marquinhos Oste pessoa, o Marquinhos Oste professor, o Marquinhos Oste pai de família, o Marquinhos Oste amigo de todo mundo, e é isso que eu não aceito. Por quê? Para postar no Facebook, eu posto com o meu nome, com a minha cara, mas tem um monte de gente que tem Facebook, que não tem nome, que não tem cara, e que fala um monte de besteira lá, e para quem não sabe, acredita, pensa que é verdade. Essa é a minha preocupação. Não é com aqueles que conhecem, é com aqueles que a hora que viu um movimento de fogo, em vez de ir lá e jogar água para apagar, vai lá e joga mais gasolina.
E a coisa vai se complicando, e a coisa vai se complicando. E, infelizmente, até hoje, eu não vi nenhum debate em Facebook que começasse a falar, ó, o Zé é branco. Que chegasse lá no final e realmente falasse que o Zé era branco, ou preto, ou amarelo. Porque cada um vai pintar o Zé do jeito que quer. Então, eu acho assim, ó, nós temos uma casa que sempre foi muito respeitada, sempre resolvemos todos os nossos problemas internamente. Problemas tem em todo lugar, mas sempre procuramos trabalhar da melhor maneira possível, sempre fomos democráticos, sempre fomos democráticos. Temos que lembrar sempre que nós temos que aprender que nós somos um só. Nós, para conseguir algo, nós precisamos ter a maioria. E para que nós possamos ter a maioria, nós precisamos ter o poder de convencimento. E é assim que acontecem as coisas. Eu só espero que a partir de toda essa discussão, eu costumo dizer que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus, né? Que tudo o que aconteceu, todas essas discussões que nós tivemos durante essa sessão, durante todos esses dias, sirva de reflexão para todos, para que realmente, quando nós irmos lá no Facebook, no WhatsApp, onde for, numa rede social, ou até mesmo no rádio, na televisão, e falarmos alguma coisa, não vamos deixar dúvida com relação à vida de ninguém, com relação à pessoa, à dignidade, à honestidade, à moral de ninguém, porque é ruim. É ruim pelo seguinte, porque fica o descrédito, e o descrédito não é para um, é para todos. E nós sempre fomos uma casa muito unida, muito respeitada. Diga de passagem que na região a mais respeitada. Diga de passagem que na região a Câmara que mais trabalha, que mais trabalhou durante todos esses últimos 20 anos. Eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Francisco esses dias atrás, que ele foi numa palestra, e ele chegou e disse assim para mim, olha, hoje eu fui numa palestra, o prefeito de Pitangueiras disse assim, estou feliz, Francisco, consegui 700 mil reais de verba durante o ano de 2014 dos deputados estaduais e federais. Francisco olhou para ele e falou assim, vocês trabalharam mal, hein? Os meus vereadores junto comigo conseguimos 7 milhões e 800 mil reais. Então, mostra a diferença do trabalho de uma Câmara para outra, de uma cidade para outra. Então, eu só espero que daqui para frente as discussões que nós tenhamos sejam discussões sempre produtivas para que possa trazer benefício. Por isso que eu falei de excelência e eficácia. Nós estamos aqui para aprender, para amadurecer, e só vamos aprender com o erro. A excelência é o errar, e a eficácia é o aprender e o acertar. Então, eu só não citei nome de nenhum vereador, justamente para não dar o direito de nenhum deles questionar e pedir a palavra e coisa e tal, mas de uma forma justa, para passar para todo mundo o que realmente aconteceu. Foi simplesmente um desentendimento que gerou tudo isso e que eu acredito que daqui para frente isso torne, através de uma aprendizagem, um exercício de sabedoria e de ser sabedor da justiça e da verdade de todos nós. Na oportunidade, em nome dessa casa também, em nome de todos os vereadores, quero cumprimentar e mandar uma moção de aplausos e congratulações ao Guilherme Varela, filho da Lúcia Varela e do Tiãozinho Varela, que foi nomeado essa semana como secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Olha que maravilha para nós sabermos que nós temos um guaribense hoje como secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E aí, mais uma vez, eu volto a falar para vocês, o que somos sem cultura? Nada. Quero, nesse momento, já aproveitar, vou marcar uma audiência com ele, faço questão de levar o Nilson junto comigo, para que a gente possa reivindicar melhorias na cultura de Guariba. Boa noite a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre.
Senhor presidente, pela ordem, só para poder justificar e também solicitar um requerimento que eu não coloquei essa noite, eu gostaria que a mesa diretora pudesse, através da nossa assessoria jurídica, solicitar um requerimento. Queria muito que todos pudessem assinar. Já solicitei isso na outra sessão, talvez não foi anotado, para que os vereadores pudessem, junto com a gente, indagar a OAB e também solicitar a OAB mais uma vez que, em nome do povo, intervisse junto ao Ministério Público referente à situação da CPFL aqui no município de Guariba, senhor presidente. É uma situação que eu acho que respeito à nobre vereadora, como nobre vereador, discussões são bem-vindas, mas eu gostaria muito de discutir com a CPFL esta situação vergonhosa que a população de Guariba está passando. E também gostaria muito que o senhor pudesse formalizar um requerimento em meu nome para que nós pudéssemos também discutir a segurança pública de Guariba. Recebi denúncias, quero aqui deixar bem claro que a delegacia de Guariba, eu quero entender e que seja enviado ao jurídico, que remeta à delegacia, o porquê que não se está fazendo boletim de ocorrência no período noturno. Eu estou recebendo muita reclamação de pessoas que têm, às vezes, os seus veículos roubados, têm brigas conjugais e vão lá e se deparam com a delegacia fechada e, porventura, mandam voltar na segunda-feira. Então, roubos, inclusive, comerciante que foi roubado, ficou 2 horas na porta da delegacia de Guariba. Isso eu gostaria de estar discutindo aqui com todos, porque isso sim são discussões produtivas. Saúde, audiência pública com a segurança, quero aqui todos os chefes da polícia civil, militar, delegado, promotor. Guariba está clamando, então é uma discussão que gostaria muito de colocar em pauta, senhor presidente. Peço que consta na ata dos trabalhos desta sessão o pedido do nobre vereador. Quero. Eu gostaria de saber se amanhã nós teremos audiência pública, até para comunicarmos a toda a população que teremos uma audiência pública com o secretário de Educação, secretário de Finanças e com o contador da Prefeitura para discutirmos o Fundeb de 2014. Precisa de... o Edinho. Com as diretoras. Agora. Quero, nesta oportunidade, antes de encerrar os trabalhos desta sessão, convidar toda a população e todos os professores, todos aqueles que tiverem interesse, que, a pedido do vereador professor Anselmo Antônio Pereira, foi convocado o secretário municipal de Educação, João Marques Gouveia Neto, o secretário de Finanças do município, o Carlos Augusto Belantani, e também foi convocado o senhor Daniel Leonardo de Souza, diretor de contabilidade, para discutirmos e para que eles possam prestar conta do Fundeb de 2014. Então, amanhã, às 19 horas, estarão aqui, juntamente com os vereadores, para discutirmos sobre o Fundeb. Aproveitar a oportunidade, o vereador Anselmo também fez um pedido na sessão anterior, a convocação do secretário de Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Econômico, Daniel Lousada, e o secretário de Relações do Trabalho, o Edinho, para que esteja aqui na segunda-feira, dia 9, a partir das 19 horas, e na terça-feira, no dia 10, as diretoras, todas as diretoras de escolas também serão convocadas para estar aqui para discutir sobre o método SESI de ensino. Então, todos já estão convidados. Só um instante, senhor. O método SESI e a avaliação dos últimos 5 anos dos alunos e de nossas escolas. Visto que de 2010 a 2014, 5 anos, nós encerramos um ciclo. Quem entrou no primeiro, finalizou o 5º ano. Qual o aproveitamento nesses 5 anos? PEB 1, desculpa, as escolas de PEB 1 e PEB 2. Então, recapitulando, o convite será estendido a todos os vereadores e todos os que estão presentes, todos os que estão nos ouvindo via a internet. Estaremos amanhã discutindo sobre o Fundeb,
com o secretário João Marques, com o Carlos Belantani e com o diretor de contabilidade da Prefeitura. Na segunda-feira, dia 9, estaremos em audiência pública com o Daniel Lousada e o Edinho Cantor. E no dia 10, na terça-feira, estaremos em audiência pública com todas as diretoras todas as diretoras das escolas municipais. Senhor presidente, antes do encerramento final, um segundinho para 2 parabenizações. Eu queria parabenizar o professor Anselmo por toda essa luta que ele está fazendo frente ao secretário da Educação, ao contador da Prefeitura, secretário de Finanças, em relação ao Fundeb. Está sendo insistente, persistente, está querendo esclarecimento. Já teve aqui 1 ou 2 vezes essas reuniões, ele não se contentou e está indo a fundo. Meus parabéns por essa luta em relação a isso. E ao Juninho por esse comentário que ele acabou de fazer aqui em relação à segurança pública. Isso está problema. Esse negócio de não se fazer mais boletim de ocorrência pela polícia está problema. Então, quero parabenizar ele por ter comentado isso, porque a reclamação está sendo muito em cima disso aí. Queria também, nesta oportunidade, passar a todos que provavelmente estarei indo para São Paulo na quarta-feira, onde o deputado Vitor Sapienza está saindo da pasta de deputado estadual e está apresentando para Guariba o deputado Davi Zaia, que vai substituí-lo na Assembleia Legislativa, onde ele, a partir de então, será o nosso parceiro, viu, doutor Pedro? A partir daí, ele vai ser o nosso parceiro, junto com o Vitor Sapienza, para que possa buscar recursos para o nosso município. Terminada a ordem do dia, nada mais havendo para ser lido, discutido e votado nesta sessão, como ninguém quer fazer uso da palavra, agradeço a Deus e a todos os presentes e declaro encerrada esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guariba. Boa noite a todos.